Olá, galera do segundo ano, bom dia. Vocês estão bem? Acredito que sim. E acredito que vocês estão aí ansiosos, né, para a gente dar início à nossa aula de matemática. Sou o professor André e vou estar com vocês nesses próximos minutos, né, para a gente aprender um pouco mais dessa disciplina tão gostosa que nós usamos no nosso dia a dia. E hoje nós vamos estudar a respeito da subtração. Nós vamos falar hoje sobre situações envolvendo a subtração. Nós sabemos que a subtração ela é usada no nosso dia a dia, assim como as outras operações da matemática, ok? E nós vamos primeiro ver aqui os nossos objetivos, que é relacionar a subtração às situações de retirar, comparar e completar quantidades representando-as por meio de uma sentença matemática. Então, nós vamos aqui aprender essas ideias, certo? Da nossa subtração. Você vai ver, quando nós estivermos fazendo algumas questões, você vai ver que você consegue identificar quando é que você precisa retirar, quando é que a situação ela traz uma ideia de estar comparando ou de estar completando. Professor, mas tudo não é subtração? Tudo não é para retirar? É, sim, claro. Tudo é para retirar, mas a gente vai ver que quando a gente está lendo, a gente vai ver que há uma diferença, né? Às vezes é preciso a gente estar comparando, sabendo quanto é que um tem a mais do que o outro, e assim sucessivamente, e é isso que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Então vamos lá. Mas o que é subtração? A gente acabou de falar alguma coisa, né, do que seria subtração, mas você que está em casa assistindo a nossa aula, saberia me dizer o que é subtração? Então vamos lá, pessoal. Olha só. A subtração é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Consiste em subtrair, ou seja, retirar 2 ou mais números, tendo um outro número como resultado. Ou seja, eu tenho uma quantidade, eu vou retirar e vai aparecer uma nova quantidade, né? Então, o sinal inicial da subtração é o sinal de menos, que é esse tracinho aqui, né? Nós vamos ver mais a respeito dele. Outra coisa que nós precisamos saber, que nós falamos aqui nos nossos objetivos, que ele fala que a continha, né? Vamos dizer já que dá aqui a resposta, mas ele diz que essa subtração ela precisa ser representada por meio de uma sentença matemática. Então nós vamos ver o que seria uma sentença matemática. Vamos lá. Olha só. Uma sentença matemática pode ser compreendida como uma questão matemática a ser resolvida. Você está lendo lá o problema e você percebe que é uma situação matemática que você precisa resolver, saber como vai resolver, como vai fazer. Certo? Olha só, um caso muito comum são aquelas perguntas matemáticas relacionadas a situações, problemas do nosso dia a dia, em que iremos representá-las através de números e símbolos, né? Então nós vamos ver lá um problema escrito e a gente precisa representar isso por meio de números, de algarismos e de símbolos. Professor, ainda não entendi, professor. Vamos ver aqui, pessoal. Olha só. Olha só. Imagine a situação. Fernando tem 78 bolinhas de gude e quer dar 25 para o seu irmão Lucas. Com quantas bolinhas de gude Fernando irá ficar? Olha só. Perceba que aí é um problema matemático, não é verdade? Veja que aí nós temos uma situação matemática em que Fernando tem 78 bolinhas de gude e ele quer dar 25 para o seu irmão Lucas. E a perguntinha é, com quantas bolinhas ele irá ficar depois que ele retirar esta quantidade? Pessoal, vamos aqui, convenhamos, não é verdade? Olha só, seria lento e trabalhoso, depois de retirar as bolinhas de Lucas, contar de uma por uma para saber com quantas bolinhas Fernando ficou. Não é verdade? Já pensou? Olha só, ele tem 78 bolinhas, aí ele vai ter que tirar lá de uma por uma, não é verdade? Até dar 25, aí ele pega 25 e dá para o irmão, e aí depois ele tem que recontar a quantidade que ele ficou. Aí lá vai de novo o Fernando
contar quantas bolinhas ele ficou. Então isso seria muito lento, muito trabalhoso, não é verdade? Já pensou um número muito grande para a gente estar fazendo isso? E qual seria, professor, a solução para nós evitarmos isso? Olha só, a subtração é a resposta. Então entenderam, pessoal? Nós temos aqui uma situação, ó, e eu posso representar por meio de uma continha. Para eu não precisar estar contando de uma por uma, depois retirar aquela quantidade e depois contar de novo para ver quanto sobrou. Então, eu resolvo isso por meio de uma continha, por meio de uma subtração. Beleza? Vamos ver como isso funciona. Olha só. Ana tem 7 bonecas e quer dar 3 para sua irmã. Com quantas bonecas Ana irá ficar? Olha só, aqui. Veja que a Ana ela tem 7 bonecas. Nós representamos aqui as quantidades. Ó. Botamos as bonecas da Ana aqui. Ó. Tem 7. E ela quer dar quantas? Ela quer dar 3, não é? Aí nós vamos representar desta forma aqui, pessoal. Olha, por meio de uma continha. 7 é o meu total. 7 é a quantidade total de bonecas. Bonecas que Ana tem. Ó. E aqui nós temos o nosso sinal de menos. 3 significa a quantidade que nós vamos retirar para darmos para a irmã de Ana. Então nós vamos representar situações como essa por meio de sentenças matemáticas, que é isso aqui que nós colocamos aqui, ok? Então vamos ver quando é que dá esta conta. Olha só. Nós cortamos aqui ó, as bonecas, porque é a quantidade que nós vamos retirar. E sobrou quantas, pessoal? Ó, nós cortamos essa outra e aquela outra lá. E sobrou, ó, 1, 2, 3 e 4, não é verdade? Então isso quer dizer que 7 menos 3 vai ser igual a 4 bonecas. Ok? Perceberam que a gente utilizou uma sentença matemática para resolver uma situação, problema? E é isso que nós vamos fazer aqui. Porque seria, como a gente viu agora há pouco, muito lento, muito trabalhoso. A gente está contando aqui de um por um, né, separando, depois recontar para ver quanto sobrou. Isso demoraria bastante. Então é por isso que nós usamos uma sentença matemática. E aqui nós temos os nossos termos da subtração. Ó. Nós temos aqui esses números aqui. O número que está lá em cima, que é o maior número, nós chamamos ele de minuendo, certo? É o total que eu tenho, certo? Esse de baixo aqui, ó, nós chamamos de subtraendo, que é a quantidade que eu irei subtrair, que eu irei retirar, certo? E a nossa resposta nós chamamos aqui, ó, resto, ou seja, é o que sobra, certo? Quando a gente fala resto, não quer dizer que seja uma coisa ruim, quer dizer que é o que está sobrando, tá bom? Ou diferença, ou seja, a diferença entre o 6 e o 2, por exemplo. A diferença entre os dois seria 4, certo? E aqui, novamente, olha só o nosso sinal de menos, beleza? Então, observe aqui os nossos termos da nossa subtração. Perceba que o número maior, ele vai ficar sempre em cima, certo? Porque ele vai representar o total, a quantidade que nós iremos utilizar para estar retirando uma outra determinada quantidade. Vamos aqui, pessoal. Aqui nós temos algumas palavras-chave. Quando você lê o problema da subtração, você vai perceber que lá tem algumas palavras-chave. Ou seja, umas palavras que quando você vê-las lá no problema, você vai identificar que é uma conta de menos. Nós temos, por exemplo, retirar. Ana retirou, né? Tinha 10 bolas, Ana retirou. Então, olha só, retirar. Nós temos aqui outras, ó. Vamos botar aqui todas. Pronto, olha só. Faltar. Eu tenho R$5, mas falta mais R$10 para eu comprar um determinado produto. Conta de menos. Sobrar. Tinha R$10, comprei um biscoito que custava 2, quanto sobrou? Sobrar, conta de menos. Troco também, quanto sobrou de troco? Conta de menos. A mais, nós devemos tomar cuidado com essa palavrinha a mais, ok? Quando ela aparecer,
não necessariamente será uma conta de mais. Ela pode ser uma conta de menos, certo? Quando eu estiver comparando duas quantidades do tipo, uma criança tem 5 bolinhas, a outra tem 6, quantas bolinhas uma tem a mais do que a outra? Restar, né? Quantas restou? Diferença que nós vimos agora há pouco, né? Qual a diferença entre um número e outro? E ficar, né? Quanto ficou? Quanto? A mesma coisa de quanto sobrou, ok? Então essas palavrinhas aqui que você está vendo, elas irão aparecer nas situações problemas. Quando você estiver lendo lá o probleminha e você identificar uma dessas palavras aqui, você já sabe, opa, aqui é uma conta de menos. Porque o professor falou que essas palavrinhas aparecem lá nas situações problemas. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é com o a mais, que ele pode ser tanto um probleminha de mais como de menos, mas nós vamos já ver aqui um pouco a diferença, né? Quanto é de mais, quanto é de menos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. E as ideias que nós vamos trabalhar, que nós vimos agora há pouco, são essas aqui, ó. Completar, comparar e retirar, certo? Então essas ideias estão entrelaçadas, vamos dizer assim, nas situações, problemas que nós vamos ver aqui, ok? Vamos ver como é que aparece nos problemas cada uma delas. Vamos aqui, pessoal. Primeiro, retirar. Olha só, o que é retirar? Quando retiramos uma determinada quantidade de um total, como nós fizemos agora há pouco, nós tínhamos 6 e retiramos 2, né? Sobrou 4. Então, quando eu tenho uma quantidade e eu retiro deste total, né? E aí vai sobrar uma outra quantidade, vai surgir uma outra quantidade. Veja aqui esse exemplo, olha só. Mário tem 5 bolinhas. Ele retirou 2. Olha só, tem 5 aqui no saquinho dele, ó. E ele retirou 2. Quantas bolinhas Mário ficou? Com quantas ele ficou, pessoal? Depois que ele retira 2 bolinhas daqui, vai sobrar quantas? Então, essa é uma ideia de retirar, certo? Então, se eu retirar ali, ó, 2 bolinhas, vai me restar, ó, vai sobrar 3 bolinhas. Então, essa é uma ideia de retirar, né? Quando eu tenho um total e eu quero retirar uma outra quantidade. Aqui nós temos completar. O que é completar? Quando temos uma certa quantidade e precisamos saber quanto falta para completar, quanto falta ou completar para chegarmos a um determinado total. Olha só, pessoal. Veja só esse problema aqui, ó. Mário tem 3 bolinhas e ele precisa de 5 bolinhas para participar de um jogo. Quantas bolinhas ainda faltam? Olha só o nomezinho aqui, ó, palavra-chave, faltam, né? Quantas bolinhas ainda faltam para Mário poder participar do jogo? Aí, pessoal, perceba, alguém pode dizer assim, mas professor, aí não seria uma conta de mais? Porque é completar, não é? Não é verdade? Se eu vou completar, eu vou colocar, não é não? Claro, pessoal, mas antes de eu colocar, eu preciso saber quantas eu vou colocar. E para eu saber quantas eu estou precisando, eu vou colocar, eu preciso fazer uma continha de menos. Ele está dizendo aqui, ó, eu preciso de 5, mas eu só tenho 3. Então, quanto é que falta ainda? Então, perceba que aí é uma conta de menos. Embora a ideia, se a gente vendo a princípio, pareça que é demais, porque ele está falando em completar, mas a questão aqui é que eu preciso saber quantas bolinhas eu preciso estar completando. E para isso, eu vou pegar, ó, a quantidade que eu preciso, não é verdade? Menos a quantidade que eu tenho. Quantas eu tenho? Tenho 3, né? Quantas que eu preciso? Eu preciso de 5. Então, eu preciso fazer uma continha de menos para eu descobrir quantas eu preciso. Então, ó, nós colocamos aqui, ó, as 2 bolinhas, elas não estão nem azul, né? Porque isso quer dizer que eu vou precisar de quantas? De 2, não é verdade? Olha, eu tenho 3, mas eu preciso de 2 para chegar em 5. Então, para a gente resolver esse problema, eu vou pegar, ó, a quantidade que eu preciso, menos a quantidade que eu tenho, e aí eu vou descobrir quanto está faltando. Isso é uma ideia de completar. Ok? E por último, aqui nós temos comparar, que é uma outra ideia também da nossa subtração. Olha só,
Quando comparamos, comparar é isso, é quando nós comparamos duas quantidades diferentes para saber quanto uma tem a mais do que a outra. Eu tenho duas quantidades e eu estarei comparando para ver quanto é que uma tem a mais do que a outra. Por exemplo, olha só, Mário tem 5 bolinhas, Carlos tem 3 bolinhas. Quantas bolinhas Mário tem a mais que Carlos? Veja que aqui nesse caso, ele está comparando duas quantidades, certo? Ele não está acrescentando, ele não está dizendo que o Carlos tem 3 a mais, não é isso. Ele está comparando. Perceba que ele dá aí 2 totais, não é isso? Ó? Mário tem 5, Carlos tem 3. Ele está afirmando, ele está dando 2 totais, e ele está comparando esses 2 totais, e ele quer saber, por exemplo, pessoal, isso, ó. Quanto é que aqui tem a mais do que aqui, ó? Quantas bolinhas nesse saco vai ter a mais do que neste outro? Quantas bolinhas o Mário tem a mais do que o Carlos? Entenderam? Então, se a gente for comparar aqui, ó, nós vamos saber, não é verdade? Quanto é que um tem a mais do que o outro. Se você analisar, ó, você vai perceber. E quando nós temos essa situação, nós fazemos uma continha de menos. Porque nós fazemos a diferença e aí nós vamos descobrir quanto é que uma quantidade tem a mais do que a outra, certo? Diferente do a mais que aparece lá na adição. Quando eu digo assim, se eu dissesse assim, ó, Mário tem 5 bolinhas e Carlos tem 3 a mais do que Mário. Perceba que aí, agora eu não estou dando 2 totais, né? Só estou dando o total do Mário, né? Mas nesse caso aqui, ó, eu estou comparando as quantidades. E uma dica que eu vou dar para você, certo? Olha só, qual é a dica, professor? Sempre que o a mais aparecer no final da frase, você está lendo, e o nomezinho a mais apareceu lá no final, vai ser uma conta de menos, ok? Se você leu lá o probleminha e o nome a mais apareceu no começo logo da frase, então vai ser uma conta de mais. Nesse caso, veja como ele aparece no final. Ó. Mário tem 5 bolinhas e Carlos tem 3 bolinhas. Quantas bolinhas Mário tem a mais que Carlos? Apareceu no final, não foi, pessoal? Então vai ser uma conta de menos. Beleza? E aqui a diferença seria essa. Ó. Veja que ele vai ter 2 bolinhas a mais. Nós circulamos, ó, e aqui ó, está igual. E essas duas aqui ó, está passando. Então essa seria a diferença. E aí nós responderíamos assim. Mário tem 2 bolinhas a mais que Carlos. Beleza, pessoal? Entenderam? Faça aí um sinal positivo de que entenderam. Então vamos à frente. Uma coisa muito importante, pessoal, ó, na subtração, trocar a ordem que os valores se encontram não será possível como na adição, pois o maior valor sempre tem que vir primeiro, ou seja, ser o minuendo. Aqui nos números naturais que nós estamos estudando, é claro. Né? Depois, quando você estiver lá pelo 5º, ou melhor, lá pelo 6º, pelo 8º, lá mais na frente, você vai ver que isso pode fazer, pode acontecer. Mas aqui agora, nós vamos entender isso, que não tem como nós pegarmos um número menor e colocar na frente do maior, certo? Não dá para a gente estar trocando eles de lugar. Assim, pessoal, não podemos fazer isso. Ó. Olha só, aqui eu tenho, ó, 5 menos 4 é igual a 1, não é verdade? Ó, 5, tirei 4, 1. Mas eu não posso, pessoal, fazer isso aqui, ó. 4 menos 5. Não tem como. Imagine aí você, olha só, eu tenho um 4 aqui, ó. Eu tenho como tirar 5 daqui? Não tem, não é verdade? Ó? Não tenho como tirar 5 de 4. Então é isso que está nos dizendo aqui. Ó. Na matemática a gente poderia trocar de lugar e o resultado seria o mesmo. Eu poderia fazer, ó, 5 mais 4, 9. 4 mais 5, 9 também, não é verdade? Agora, na subtração, isso não é possível quando nós estamos trabalhando com números naturais, ok? Então, olha só, eu posso fazer isso, ó, 5 menos 4, 1. Mas eu não posso fazer isso aqui, ó, 4 menos 5, não tem como, não tem resultado, não é verdade?
Porque se eu tenho 4, como eu vou tirar 5 de 4? E, professor, e como é que a gente vai fazer quando isso aparecer? Em algumas contas eu já vi, professor, que aparece. Às vezes eu estou lá somando e aparece um número aqui em cima que é menor do que o de baixo. Como é que a gente vai fazer? Eu posso fazer isso aqui, professor? 5 menos 4 de baixo para cima? Não, pessoal, não pode, tá bom? A continha de menos é de cima para baixo, ok? Da direita para a esquerda. E como é que a gente vai fazer, professor, então, nessas situações? Você vai ver agora como a gente vai fazer para resolver situações como essa, que às vezes aparece, né, o número de cima ser menor do que o de baixo. Vamos lá? Então vamos. Então vamos aqui, pessoal. Olha só essa situação. Leonardo tem 346 bolinhas de gude e Marcos tem 238. Quantas bolinhas de gude Leonardo tem a mais que Marcos? De novo, pessoal, perceba, olha só. Apareceu aquela palavrinha-chave a mais. Pergunto para você, ela apareceu no começo da frase ou ela apareceu no final da frase? Apareceu no final, não é verdade? Então aí é uma continha de menos. Ele está comparando duas quantidades. Ele quer saber, ó, quanto é que o Leonardo vai ter a mais do que o Marcos. Ó, está comparando. Leonardo, Marcos, quantas bolinhas o Leonardo vai ter a mais do que o Marcos, ok? Então nós vamos fazer uma continha de menos. Aqui está a continha. E nós vamos agora resolver. Lembrando, continha de cima para baixo, da direita para a esquerda, começamos aqui pelas unidades, depois nós vamos fazer a dezena, depois nós vamos fazer a centena. Beleza, pessoal? E aqui nós nos deparamos com aquele problema que nós falamos agora há pouco. Olha só. Aqui eu tenho 6, não é? Ó? Eu quero tirar 8. Professor, e agora, professor? Como é que eu faço? O senhor disse que não posso fazer isso, né? 8 menos 6 não pode, né? Como é que eu vou fazer agora? Agora nós vamos aqui ver, ó. Olha só, nós temos aqui o nosso ábaco e nós temos essa quantidade de cima aqui, ó. Quando nós formos usar o ábaco, nós vamos representar a maior quantidade. Qual é a maior quantidade? 346. Está aqui, pessoal, ó. 346. Beleza? Aqui na unidade, olha, eu tenho que tirar quanto? Tenho que tirar 8. Não é verdade? Eu tenho como tirar 8 daqui se eu só tenho 6? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho como, pessoal, tirar 8 de 6? Não. O que é que eu vou fazer agora? Pessoal, na matemática nós temos aquilo que nós chamamos de reagrupamento. A gente muitas vezes utiliza na sala de aula o pegar emprestado, né? Pega emprestado aqui do vizinho, ó, pega emprestado. Não é assim que o professor fala, a professora fala? Ó, menino, pega emprestado. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é um reagrupamento, certo? Então, nós precisamos aqui reagrupar, né, os nossos números, as nossas quantidades, através de trocas, ok? Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, eu tenho 4 dezenas, não é isso? Cada dezena dessa, ó, tem 10 unidades, certo? E aqui eu tenho 4. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dezena, certo? Ó, peguei uma dezena e vou trocar. Eu sei que uma dezena, você já estudou aqui conosco, você sabe que uma dezena vai ter 10 unidades, não é isso? Imagine aí, vamos dizer que você esteja me devendo R$1. E aí você tem R$10. Como é que você vai fazer, pessoal? Para me pagar o R$1 que você está me devendo? Você vai trocar o dinheiro, não vai não? Por moedinhas de R$1. E aí você vai ter como me pagar. Agora, se você tiver só com a nota lá de 10, você não tem como me pagar, não é verdade? Então, olha só. Vou pegar e vou trocar por 10 unidades, certo? Ó, vamos lá. Troquei por 10 e vou colocar aqui nas unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ter 10, certo? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 10, pessoal. Olha só. E juntando com as que a gente já tinha lá, ó, eu vou ter
Agora, 16, não é verdade? Agora dá para eu tirar? Agora eu tenho 16 unidades. Eu consigo tirar 8 agora? Claro que sim, né? Então nós vamos tirar 8, não é verdade? Ó, 2, 4, 6 e 8. E agora, pessoal, eu tirei, ó. E agora sobrou quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou 8. Viu só? Como nós fizemos, ó. E aqui nós iríamos fazer a mesma coisa, ó. Nós iríamos fazer assim, ó. Vou pegar emprestado, né? Como a gente costuma dizer. Na verdade, eu vou fazer um reagrupamento, ó. Vou pegar uma dezena, eu tenho 4, peguei uma dezena, ó. E ali vai ficar agora 3 dezenas. E aqui vai ficar, ó, a dezena que eu tinha aqui, eu trouxe para cá, transformei em unidades. Ficou 10 unidades, juntando com mais 6 que eu tinha lá, vou ficar com 16. 16 tira 8. 8. Aqui, pessoal, ficou só 3 agora, ó. Na verdade, era 4, mas eu peguei um e troquei, ficou 3. Vou tirar quanto, pessoal? Vou tirar 3, ó. Tiro todas. Tirei todas, ó. Sobrou quantas? Não sobrou nenhuma, né? Ficou 0. E aqui, ó, tenho 3 centenas, tiro 2. Ficou quanto, pessoal? Vamos ver aqui? Ficou 1. Entenderam aí, pessoal? Então, nessas situações, nós vamos fazer isso, um reagrupamento. Vamos pegar uma dezena, vamos transformar em unidade e assim a gente vai conseguir fazer a continha de menos. Então, veja que aqui a gente fez um reagrupamento para a gente poder solucionar este problema. Beleza? Então, vamos aqui para mais uma. Olha só. Paulo quer comprar uma bola que custa R$35. Ele constatou que tem R$14 no seu cofrinho. E de quantos reais Paulo ainda precisa para poder comprar a bola? Nós vamos fazer através da sentença matemática, né? Que é a continha. Tá aqui a conta, beleza? Vamos lá, bota aí. Pronto, tá aí. Tá aqui, pessoal. Já disse, nós começamos aqui pelas unidades. Eu vou usar aqui agora as minhas mãos, certo? Nós usamos aqui o ábaco agora há pouco, né? Mas às vezes você pode não ter o ábaco aí, então você pode usar as suas mãos, os seus dedos, olha só. Tem 5. E eu quero tirar quanto? 4, né? Então vou tirar, ó. 1, 2, 3, 4. Sobrou quanto? Sobrou 1. E ali eu tenho 3, pessoal. Olha só, 3. Vou tirar quanto de lá? Vou tirar 1, né? 3. Tira 1, fica 2. Então, tá aí o nosso resultado, né? 21. Beleza, pessoal? Então, vocês entenderam aqui como nós fazemos as nossas operações. Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Visto lá o nossa primeira questão, visto como é que a gente vai fazer para a gente estar resolvendo quando o número menor estiver em cima. E aqui uma conta fácil, né? Não precisou reagrupamento nem nada, apenas a gente fazer a nossa subtração. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, percebido o que a gente precisa fazer quando um número tiver, né? O número menor estiver em cima do maior, aquela questão lá do agrupamento, das trocas. E depois nós resolvemos um probleminha mais simples. E é isso que nós vamos fazer, né? Representando as nossas subtrações por meio de sentenças numéricas. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom dia, meus alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aulinha? Hoje, sexta-feira, não é? Está chegando o final de semana, então temos mais uma aulinha aqui na TV. Então vamos lá. Hoje é que dia? 6 de novembro de 2020. Quem sou eu? A professora Franciane. E nós vamos ter 2 aulinhas de língua portuguesa. A primeira tem o tema leitura e compreensão de carta pessoal. Nós vamos falar sobre as cartinhas, tá bom, meus amores? E aí, já tomou café? Já tomou aquele banho? Que tem que tomar, não é? Já tá aí preparadinho, já colocou a sua água aí no ladinho para não precisar estar saindo da sala? Então, vamos lá. A nossa habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a EF 15LP04, que diz o seguinte: inferir informações a partir do texto, inferência local,
ou de conhecimento prévio do assunto. Inferência global. Nós já tivemos uma aulinha, não é? Sobre as inferências, que são as deduções, aquele conteúdozinho que a gente consegue captar aquela informação através de indícios, de pistas que o texto está nos dando, não é? Então, hoje nós vamos fazer isso de novo, só que em cartas pessoais. Mas antes, meus amores, de começar, temos o quê? A nossa leitura de leite, não é? E hoje eu trouxe para vocês uma historinha bem legal, que vai falar sobre a honestidade. Vocês conhecem esse valor? O valor humano que a gente chama, tá? Honestidade. Vocês sabem o que significa ser honesto? Então, nós vamos descobrir a partir da leitura dessa historinha maravilhosa, que ela faz parte da coleção Pequenas Lições, certo? E o nome da nossa história é A Honestidade Sempre Vence. Vamos ler? Então, está aqui a contracapa, A Honestidade Sempre Vence, ilustrações de Roberta Castro, a editora Soler. Vamos lá? Houve uma época na China antiga em que um príncipe estava para ser coroado imperador, mas, de acordo com a lei, deveria se casar antes da coroação. Sabendo disso, o príncipe resolveu fazer um concurso entre as moças da corte e anunciou que receberia naquela noite todas as pretendentes para lançar um desafio. Uma velha senhora que trabalhava no palácio havia muitos anos, ao ouvir o anúncio, entristeceu-se, pois sabia que sua jovem filha tinha um profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e contar à filha sobre o concurso, espantou-se ao saber que ela pretendia participar e perguntou-lhe: "Minha filha, o que você vai fazer lá? Estarão presentes as mais belas e ricas moças da corte. Tire essa ideia maluca da cabeça. Sei que você está sofrendo, mas não transforme seu sofrimento numa dor ainda maior." A filha respondeu: "Não, mãe, não estou sofrendo nem estou louca. Sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é a minha oportunidade de ficar, pelo menos, alguns momentos perto do príncipe. Isso me tornará muito feliz." À noite, a jovem chegou ao palácio e, de fato, lá estavam as mais belas moças com lindas roupas e joias caras. Então, o príncipe anunciou as regras do concurso. "Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que, dentro de 6 meses, me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China." Eita, será que quem vai ganhar esse concurso? O tempo passou e a doce jovem cuidava com muito cuidado e ternura da sua semente, pois sabia que se a beleza da flor que brotasse fosse na mesma extensão do seu amor pelo príncipe, ela teria grandes chances de ser a escolhida. Passaram-se 3 meses e nada surgiu no pequeno vaso. Dia após dia, ela ficava mais triste e sem esperanças, pois sua semente não havia brotado. Por fim, os 6 meses se completaram e nenhuma flor nasceu no vaso da jovem menina. Chorando, ela disse à mãe que assim mesmo voltaria ao palácio no dia combinado, pois queria apenas mais alguns momentos perto do seu amado príncipe. Oh, que triste! Vamos ver o que acontece. No dia e hora marcados pelo príncipe, lá estava a jovem, com seu vaso vazio. E todas as outras moças, pretendentes, cada uma com uma flor mais bela que a outra, das mais variadas cores. A jovem estava assustada e envergonhada, pois todas tinham flores belíssimas e em seu vaso não havia flor. Finalmente chegou o grande momento. O príncipe observou todas as moças
e as suas lindas flores com muito cuidado e atenção. Após passar por todas as moças, ele anunciou o resultado e indicou a jovem humilde com o vaso sem flor como a futura esposa dele. Uau! As pessoas presentes tiveram as mais diversas reações. Como o príncipe pôde escolher alguém que não conseguira cultivar uma flor, ao contrário das outras moças que trouxeram lindas flores? Então, calmamente, o príncipe esclareceu. Esta moça foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de ser a imperatriz, a flor da honestidade. Todas as sementes que entreguei eram estéreis e não poderiam brotar. Então, o que a gente pode ter de lição dessa historinha? Que mesmo diante daquilo que desejamos muito, praticar a honestidade sempre nos levará aos melhores lugares. Escolha sempre o caminho do bem, mesmo que seja o mais difícil. Em breve, sua consciência tornará você agradável. Viu aí? A moça, ela praticou a honestidade, levou o seu vaso do jeito que estava e ela estava sendo testada. E com isso, ela conseguiu virar a esposa do príncipe. Não é legal? Então, temos que sempre praticar a honestidade, seguir o exemplo da princesa, né? Que hoje vai ser princesa. Muito bem, meus amores. Essa história é muito boa, não é? Eu gosto demais dela. Quando falo em sentimentos, em valores humanos, a tia Franciane adora e a honestidade é um dos principais. Então, vamos aí de volta, vamos focar na nossa aulinha de hoje, que são as cartas pessoais, não é? Nós vamos fazer inferências em cartas pessoais, como eu havia dito para vocês. Mas antes de começar, eu preciso perguntar algo para vocês. E aí, meus amores, quais são os meios de comunicação que vocês conhecem? Digam aí, que vocês utilizam, os meios de comunicação que você usa para conversar com outra pessoa que está distante, às vezes que está até pertinho, mas você usa aí alguns meios de comunicação, né? Que nós estamos aí rodeados de tecnologia, não é? Temos diversos meios de comunicação aí à nossa frente, à nossa disposição. E aí eu pergunto para vocês, nós temos o quê? Os meios de comunicação, temos o telefone, não é? Que a gente utiliza para conversar com outras pessoas que estão perto. Ou perto que eu falo assim, por exemplo, você aqui e o vizinho lá na outra casa. Dá para conversar por telefone, muitas vezes até com aquela pessoa que está dentro da sua casa, você não quer ir até ela, conversa, liga, dá uma ligadinha, não é? Usando o telefone fixo ou também o telefone celular. Nós também temos a forma de comunicação através do quê? Da internet, não é? Hoje em dia nós temos o quê? As mensagens, as redes sociais, podemos mandar e-mails e também podemos utilizar as cartas para se comunicar. O que é a carta, meus amores? É um gênero textual que está aí entre os meios de comunicação por correspondência. Elas são utilizadas para você manter contato com uma pessoa que está distante, ou para você contar um fato, ou mesmo só para a questão de comunicação, certo? E hoje nós vamos fazer aí algumas inferências, vamos conversar sobre algumas cartinhas que eu trouxe para vocês, tá bom? A cartinha que eu trouxe hoje para vocês é de uma menina chamada Bia. Ela tem um pai que viaja muito, sabe? Ele trabalha viajando em outras cidades, aí fica muito tempo fora de casa. Então a Bia encontrou uma maneira de se comunicar com o pai, através das cartinhas. Vamos ver o que foi que ela escreveu para o papaizinho dela? Então vamos lá, leia comigo. Recife, 30 de outubro de 2020. Ela inicia a carta assim. Querido papai, estou escrevendo esta carta pois estou com muita saudade de você. Era tão bom quando você trabalhava aqui perto. Eu podia te ver todo o final de semana. E, às vezes, durante a semana também. Quando você chega aqui, vou te mostrar muitas coisas que aprendi. Acho que você vai ficar feliz. A mamãe falou que você ia gostar muito de saber das minhas notas e que eu tenho que estudar sempre para ter essas notas.
mas eu queria estar com você. Passear na pracinha, ouvir historinhas, andar de bicicleta, tomar sorvete. Não que eu não faça essas coisas, mas era melhor fazer tudo isso com você. Quando é que você volta? Será que essa carta vai chegar logo? Ah, papai, conheci uma nova amiguinha, a Sandra. Ela se mudou há pouco tempo para a nossa rua. O pai dela também viaja muito. Quando você chegar, vou lhe apresentar a ela. Será que podemos passear juntos? Nós brincamos à beça quando chegamos da escola. É muito divertido. Só não é mais legal que brincar com você. Brincar com você é um piquenique, uma festa, uma aventura, uma fantasia. Você é tudo de bom. Te amo, meu paizão. Bia. Olha aí, meus amores, que carta legal, não é? Que a Bia escreveu para o seu papai. O que a gente pode observar aí dessa cartinha aí? O que foi que ela escreveu tanto para o paizinho dela? Ela relatou que está o quê? Com muita saudade dele, não é? Que não vê a hora dele estar ali pertinho dela novamente. Para quê que ela quer estar perto do seu pai? Ela fala na carta, não é? Ela diz que é para brincar, poder ir na pracinha, não é? Se divertir com o pai. E o que ela conta mais nessa cartinha? O que ela diz? É isso. Ela também fica dizendo na cartinha que conheceu uma nova amiga, a Sandra, não é? Que tem um pai que faz a mesma coisa que o pai dela, que ele viaja bastante. E elas brincam demais. Mas mesmo assim, ela ainda sente muita falta da presença do seu pai. Então aí nessa carta ela está demonstrando um grande amor que tem ao pai, não é? Que a presença dele é muito importante para ela, que ela sente muita saudade. Não é legal? Então, meus amores, agora eu chamo vocês para a gente pensar um pouquinho sobre a estrutura de uma carta. Porque na hora de escrever uma cartinha, é muito importante seguir algumas regrinhas para ficar de acordo com o gênero carta. Como a gente pode observar, bem aqui em cima tem Recife, 30 de outubro de 2020. Trata-se do quê? Do local e a data. É muito importante você, quando vai escrever uma cartinha, colocar a cidade onde você está escrevendo a cartinha e a data também. Aí ela começa, querido papai. Nessa parte aqui, nós temos a saudação. Além dela saudar o pai chamando de querido, ela bota papai, que é o destinatário, é a pessoa que vai receber a carta, certo? Chamada de destinatário. Aí ela começa a escrever a sua carta, não é? Colocando todo o conteúdo que ela tem vontade, que seu pai leia, que seu pai saiba, não é? Os sentimentos, aquilo que está acontecendo. Então, ela está relatando na sua cartinha esses fatos. E aqui nós temos o assunto da carta. Logo abaixo nós temos te amo, meu paizão. Isso é o quê? É a parte que chamamos de despedida, certo? E olha que despedida carinhosa ela fez ao paizinho dela. Te amo, meu paizão. E no final temos a assinatura, que é a pessoa que escreveu a carta. Então ela está assinando, também conhecida como remetente, certo? Não é legal conhecer toda a estrutura de uma cartinha? Pois na hora de escrever uma cartinha, pensa nessa todas essas estruturas, tá bom? No local e na data que você tem que colocar lá em cima, a saudação, o assunto, a despedida e finaliza com a tua assinatura. Pois bem, meus amores, agora que nós já falamos sobre a estrutura, já conhecemos um pouquinho da carta, vamos pensar um pouco sobre ela? Vamos fazer aí algumas perguntinhas, vou fazer algumas perguntinhas e eu conto com vocês para dar aquela resposta, tá bom? Daí que eu estou escutando. Então, vamos lá, ó, vamos pensar um pouquinho. E a primeira pergunta que eu faço a vocês é, qual é o gênero textual que acabamos de ler, meus amores? Trata-se de um convite, de um bilhete, de uma carta ou de um diário? Qual é? Essa aqui é bem facinho, não é? Nós acabamos de ler uma carta. Por que não é um convite? Porque aí não é um textozinho pequeno, convidando para algum evento, não é nada disso, não é? Por que não é um bilhete? Porque o bilhete ele é diferente de uma carta também pela sua extensão, porque o bilhete ele é mais pequenininho, é mais compacto e não vai precisar de um correio para ser enviado, não é?
Então, o nosso gênero textual é uma carta, onde a Bia vai ter que endereçar, colocar dentro de um envelope e enviar para o correio para deixar até onde o pai está, certo? Então, o gênero textual que nós acabamos de ler é uma carta. E eu pergunto a vocês, meus amores, quem é o remetente desta carta? Quem é? Quem escreveu essa cartinha? Isso, foi a Bia. Então, o remetente é Bia. Lembre-se, remetente é aquele que escreve a carta. Terceira, quem é o destinatário? A quem se destina esta carta? A quem, meus amores? Muito bem. Ela escreveu a cartinha para o seu pai. Então, é o pai da garota. E na quarta, vamos fazer uma questão aí de inferência, não é? Vamos ver o que o texto pode nos dizer que a gente conseguiu concluir. Como é a relação de Bia com seu pai? De acordo com o que ela escreveu na carta. E aí, como é a relação que ela tem com ele? É uma relação de amor, de tristeza, não gosta dele? Como é a relação? É uma relação de muito afeto, carinho e amor. Ela gosta demais do seu pai e a gente consegue perceber isso na escrita da sua carta. E aí, qual foi a intenção de Bia ao escrever essa carta? Ela teve uma intenção, não é? Qual foi a intenção dela? Nós conseguimos essa informação bem no início da carta. Ó, Bia quer demonstrar o quê? A saudade que sente do pai que trabalha viajando. Então, ela não tem muito tempo com o paizinho dela. Então, ela tentou demonstrar a saudade, o tanto de saudade que ela sente dele, através da cartinha. E como Bia define as brincadeiras com o pai? Lá no finalzinho da carta, ela fez essa definição, né? Ela disse que brincar com o pai é o quê? Vocês lembram? Isso mesmo! Ó, brincar com o pai é como um piquenique, uma festa, uma aventura, uma fantasia. Mas o que ela quis dizer com isso, meus amores? Dizer que brincar com o pai é como um piquenique. Um piquenique, o que tem a ver, né? Brincar com o pai ser um piquenique. Aí, nessa hora que a gente começa a pensar, ó. Um piquenique é o quê? É um local onde a gente vai... Um local para se alimentar, não é? Leva diversas comidas deliciosas, gostosas, muita fartura. Coloca a toalha no chão, não é? Limpinho. E vai lá com seus familiares ou amigos. Ali você está fazendo o quê? Um piquenique. Então, nós temos ali uma grande fartura, não é? Então, quando ela se refere dizendo que brincar com o pai é como um piquenique, é porque lá, na brincadeira dos dois, tem uma grande alegria. Olha aí que a gente consegue identificar a partir dessa palavrinha. A gente consegue interpretar, não é? Quando ela diz que brincar com o pai é uma festa. Porque numa festa a gente faz o quê? A gente se diverte, não é? A gente brinca, a gente ri, se diverte a beça. Então, ela diz que o brincar com o pai é uma festa, porque ela se diverte bastante. E quando ela diz que brincar com o pai é uma aventura, o que ela quer dizer com isso, meus amores? Brincar com o pai é como uma aventura. O que a gente tem nas aventuras? Coisas inesperadas acontecem, não é? Então, brincar com o pai dela, para ela, é o quê? A gente pode pensar que tá brincando aqui de uma coisinha bem legal e algo bem mais legal acontece, não é? Então, algo inesperado vai acontecendo. Então, o quê? Por isso que ela considera que a brincadeira com o pai é uma aventura, né? Que às vezes foge do roteiro da brincadeira e vai tomando proporções ainda maiores. E uma fantasia, porque eles utilizam bastante a imaginação para brincar, não é? Então, olha aí, ó, como um piquenique, uma festa, uma aventura, uma fantasia. Olha o tanto de coisas que ela tentou dizer com essas palavrinhas, não é? Continuando, meus amores, agora nós vamos refletir sobre a estrutura do texto. Qual é a sequência que as informações aparecem no texto? Aí temos aqui, ó, duas opções. Lá no texto, a estrutura que a gente estudou. É local e data, assunto, despedida, assinatura? Ou é assunto, local e data, assinatura e despedida? Hein? A opção 1 ou a opção 2? Acertou quem disse que é a opção 1. Local e data, não é? Lá em cima, o assunto, o corpo do texto. Temos a despedida, que ela faz lá, te amo, paizão, não é? Meu paizão. E a assinatura, não é? Que ela escreveu seu nomezinho lá embaixo. E o pai da menina viajou para um lugar perto ou longe de casa? Me digam aí, meus amores, foi para perto ou foi para longe? Isso,
Ele viajou para longe de casa. E onde é que a gente consegue ter essa informação? Se vocês tiverem prestado bastante atenção no nosso texto, no segundo parágrafo ela diz, né, que seria muito bom se o paizinho dela estivesse trabalhando perto. Então, se ele estivesse pertinho dela, então significa dizer que ele está num local distante, longe de casa. E o que ela quis dizer com o trecho? Eu tenho que estudar sempre para tirar boas notas. O que isso quer dizer, meus amores? Estudar sempre para tirar boas notas. Que, meus amores? Que tem que estudar todos os dias e não somente quando vai fazer prova, não é? Que tem pessoas que só estudam no dia da prova, isso é errado. Tem que estudar sempre, quando chegar no dia da prova, só dar uma revisada, não é? E é isso que a Bia está fazendo, só dá uma revisada no dia da prova, porque já sabe de todo o conteúdo, porque ela estuda sempre, tem que estudar sempre. Para finalizar, o que a garota quis dizer com a expressão nós brincamos a beça, quando ela se refere à sua amiga Sandra? O que ela quis dizer com isso? Brincar a beça. O que é brincar a beça? Isso, brincar a beça é brincar bastante. Então, elas brincam muito, se divertem muito. Então, elas brincam a beça. Legal, né? Muito bem, meus amores. Vocês, ó, arrasam sempre. Ai, que alunos shows são vocês. Então, vamos ler e analisar as informações de mais uma cartinha. Eu tô aí, ó, que nem essa moça, dançando. E essa cartinha é bem legal, meus amores. É de um cachorrinho. Foi o cachorrinho Sam que escreveu essa cartinha. Meus amores, eu vou contar para vocês. Olha a carinha dele aí na imagem. Ele está feliz ou está triste? Está aí, né? Triste, meio angustiado. Sam foi mandado para uma escola de boas maneiras. Acreditam? Não se comportou bem, a dona pegou e colocou ele lá. Vamos lá para uma escola de obediência. Você vai aprender a se comportar. Aí, lá, ele resolveu escrever uma cartinha para sua dona. Vamos ler? Ver o que o Sam tem a dizer? Então, ele começa lá, ó, 6 de outubro. Então, ele colocou a data. Ele não colocou o local, não é? Mas colocou a datinha, que também é importante, 6 de outubro. Aí, ele começa a sua carta assim, ó. Cara senhora Leroy, os vizinhos se queixam mesmo dos meus uivos? É difícil de imaginar. Primeiro, porque não uivo tanto assim. A senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber. Mas acredite, fui bastante moderado. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando no meio da tarde com aquele aspirador barulhento. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acreditaria nas coisas que acontecem na lanchonete. Sinceramente seu, Sam. PS, não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Nossa! Eita, que o cachorrinho Sam tentou aí dar uma explicação, não é? Bem plausível para sua dona, não é? Então ele tentou fazer o que com a sua dona aí? Tentou convencê-la, não é? Que não tem tanta culpa assim. E eu pergunto a vocês, meus amores, para quem o cachorro Sam escreveu essa cartinha? Para quem? Isso, para sua dona. Como é o nome dela? Leroy. Cara senhora Leroy. Então está aqui, ó, a saudação e o nome do destinatário. Então ele escreveu essa cartinha para sua dona, não é? E qual foi o motivo que levou o cachorro a escrever essa cartinha, meus amores? Por que será que ele teve essa ideia de escrever essa cartinha? E isso, ele está tentando justificar, não é? Que os seus uivos não foram tão altos assim. Está tentando, de certa forma, convencer a sua dona a ir buscá-lo, não é? Que ele não está gostando nada de estar lá. E eu pergunto para vocês, meus amores, qual foi a justificativa que o Sam deu para a reclamação dos seus vizinhos? Porque os vizinhos estão reclamando dele, não é? Dizendo que ele não está se comportando, que ele está uivando muito, mas ele justifica. Qual é a justificativa que nós temos? Isso mesmo, que o quê? Que os vizinhos fazem barulho à tarde, não é? Atrapalhando o sono do cachorro. Aí logo ele liga o quê? Ele fica logo uivando ao escutar o barulho do aspirador, não é? Que é muito barulhento. E ele vem se queixando de onde ele está, do tratamento que ele vem recebendo. Vocês conseguem ter essa informação?
Ele está gostando de onde ele está? Não, a gente pode observar isso aonde? Bem aqui, no rostinho dele, não é? A ilustração está aí facilitando essa visualização. Além também do nosso segundo parágrafo, que diz o seguinte, ó. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acreditaria nas coisas que acontecem na lanchonete. Então, está demonstrando o quê? Que ele não estava gostando do local onde ele estava, não é? Que ele se reclamou, que ele acha que ali não está legal, né? E eu pergunto para vocês, meus amores, ó, se a gente puder observar toda a estrutura da carta, tem uma palavrinha que está escrita com letrinhas, bastões, caixa alta, não é? Uma única palavrinha. Que palavrinha é essa? A gente consegue identificar bem aqui, ó. Vamos contar as linhas para a gente saber onde é que ela está. 1, 2, 3, 4, 5, na sexta linha, ou então na quinta linha do primeiro parágrafo, nós temos a palavrinha eles. Está aí toda com letrinhas destacadas, não é? Por que que ela fez? Por que que ele fez esse destaque? Ele está se referindo a quem? A seus vizinhos. E sabiam, meus amores, que ele escreveu também essas letrinhas em caixa alta aí, em destaque, porque ele quer o quê? Quer justificar, quer intensificar que a culpa dele estar lá não é dele, que ele não teve culpa em uivar alto, não. A culpa foi de quem? Dos seus vizinhos, que ligaram o aspirador de pó. Olha como esse cachorro é esperto, viu? Muito chique. E bem aqui no final, meus amores, ó, nós temos PS. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. A nível de informação, meus amores, a sigla PS, ela significa dizer que foi aquilo que foi escrito depois. Por quê? Porque talvez o cachorrinho tenha terminado todo o texto, no final ele quis dar mais uma informação. Aí ele, já está o texto feito, então vou colocar aqui PS. Era aquilo que foi esquecido de colocar no meio da caixinha, então ele colocou lá no final. E ele diz, não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Aí eu pergunto para vocês, olha aí, meus amores, esse PF aí, PS, teve uma intenção, não é? Ele está querendo o quê? Está querendo deixar a sua dona bem ligadinha, que se ela não tomar uma providência e tirar ele de lá, o que que vai acontecer? Ele vai fugir. Muito bem, meus amores. Não é legal aí a gente inferir, fazer inferências em gêneros textuais dos mais diversos possíveis? Então, meus amores, assim nós terminamos a nossa primeira aulinha. Mas já estamos juntos novamente para a nossa segunda aula. E vai ser bem legal, porque nós vamos falar sobre ortografia do S e do SS, tá bom? Então já pega teu caderno, teu lápis e a tua borracha, coloca aí do ladinho, porque nós vamos fazer algumas anotações. Beijinhos, sai daí não, já estamos de volta. Tchau, tchau! Olá, turminha do segundo ano! Vamos a mais uma aulinha, nossa segunda de hoje, dessa sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Vamos lá? E agora nós vamos trabalhar com o conteúdo ortografia S e SS. Nós vamos falar aí como vamos escrever certinho as palavrinhas, se é apenas com um S ou se é com 2 S, tá bom? Vai ser bem legal. E quem eu sou? Já me conhece, não é? Toda sexta-feira estou aqui com vocês. Sou a professora Franciane. E eu tenho o maior prazer de estar aqui com vocês. É muito bom. Vamos conhecer a nossa habilidade que nós iremos trabalhar hoje. É esta, ó. A EF02LP49, que diz o seguinte: utilizar adequadamente ao produzir um texto conhecimentos ortográficos, S e SS. Conhecimentos ortográficos, sim, da escrita correta das palavrinhas, porque é muito importante escrever tudo certinho. E, meus amores, vamos começar com o quê? Com a nossa leitura de leite. E hoje eu trouxe para vocês uma historinha que vai falar sobre o alfabeto, as letrinhas do alfabeto. A historinha tem o nome A Magia das Letras. É um texto de Edmar de Freitas e as ilustrações foram feitas por Mingues, certo? Acontece uma confusãozinha com as letrinhas. Vamos lá? Então leiam comigo. O A vivia acanhado porque o B ao seu lado não se importava com nada. Mas um dia se juntaram e fizeram uma balada. Então as letrinhas aí, ó, fizeram uma baladinha.
Depois que fizeram isso, o C ficou enciumado. Então procurou o D e, junto com outras letras, divertiram-se um bocado. O E estava sozinho, vendo o F tão tristinho, sem ninguém com quem brincar. Resolveu se unir a ele e a vida festejar. A letra G, graciosa, sentiu-se orgulhosa, não precisava do H, mas percebeu que as duas juntas podiam ganhar. O I, uma letra fininha, não deu a mínima para o J. Chamou o K e o L e, com a ajuda do M, brincaram de cambalhota. O N, desesperado por só saber dizer não quis mais saber do O. Buscou a ajuda do P para poder pedir perdão. O Q estava sentindo porque seu vizinho R só vivia escondido. Mas, com a ajuda do S, descobriu o bom sorriso. O T, de tanto buscar uma letra camarada, sem querer achou o U, que juntos da letra A formaram o nome Tatu. O V, se achando importante, só por escrever Vitória, vivia todo emplumado, mas de tanto se gabar, acabou sendo vaiado. O W, por ser estranho, pouco escrito e pouco usado, encontrou nas outras letras uma maneira engraçada de formar novas palavras. Formou aí, ó. Uai, o X, com o seu chiado, de longe é reconhecido. Já o Y é pouco ouvido e também é pouco usado, passando despercebido. O Z é uma letra leve, que muito prazer nos traz. Resolveu juntar-se ao P e, com a ajuda do A, formaram a palavra paz. E assim acaba a nossa historinha, meus amores. Como a gente pode perceber, com as letrinhas nós podemos formar inúmeras palavrinhas, não é? A partir delas, então elas têm que se unir, têm que ficar todo tempo unidas. Por isso que chama de a magia das letras, que formam diversas palavras. E ó, vamos iniciar a nossa aula, vamos voltar aqui ao nosso foco da ortografia SSS. E nós vamos começar a nossa aulinha, sabe como? Brincando. Vocês não vão acreditar o que foi que aconteceu com a tia Franciane. Eu vinha lá de casa, não é, para vir dar aula para vocês, toda contente, vinha trazendo umas maletas. Nessas maletas eu coloquei algumas palavrinhas para a gente ler, né, analisar, conversar sobre elas. Mas, como eu vinha caminhando, elas vinham balançando. E adivinha como ficou? Tudo embaralhado, não dá para entender uma palavrinha. E eu não me lembro mais, meus amores, eu preciso da ajuda de vocês para decifrar, para saber que palavrinha tem em cada maleta. Vocês me ajudam? Vão me ajudar? Então, vamos começar. Então, temos aqui, ó, a primeira maleta que eu trouxe para vocês é para ter uma palavrinha, mas tem só essas letras. Que palavrinha é essa, meus amores? Vamos identificar? Vamos tentar? Me ajuda. E anota aí no teu caderno, que é para a gente não esquecer, tá bom? Então, aí, nós temos a letrinha A, S, O, R, V, S, A, U. Qual palavrinha eu posso formar com essas letras, meus amores? Vamos pensar um pouco. Será que é assobio? Não, né? Será que é rato? Não. Que palavrinha eu posso formar? Vocês já descobriram? Eu sei que sim, que vocês são muito inteligentes. Mas aí, temos uma dica, ó. E aí? Que palavrinha tem? Que palavrinha eu posso formar utilizando essas letras? Qual palavrinha? Isso mesmo, a palavrinha vassoura. Muito obrigado, meus amores. Como vocês são nota 10. Sem vocês eu não conseguiria. Vamos à próxima? Minha segunda maleta está com essas letrinhas aí. Eu formo qual palavrinha, meus amores, com essas letras? Que letrinha é essa? É um V, E, S, A, O, C. Será o que é? Pensa aí, meus amores. Que palavrinha é essa? Eita, será que é aquela que eu estou pensando? Será que é essa que vocês estão pensando? É o nome daquela figura ali, o que é?
Isso mesmo, é uma escova. Vamos ler? Escova. Com essas letrinhas eu posso formar o nome escova. Muito bem, ó. Nota 10. Mas aí eu tenho mais uma maletinha. Qual palavra eu posso formar com S? Ah, essa é fácil, não é? Só tem 4 letrinhas. Tem o S, o I e 2 letras A. S, I, A. Formo qual palavrinha, meus amores? Olhem aí, me digam que palavrinha eu posso formar utilizando essas letras. Ah, essa é fácil, não é? É o nome dessa figura aqui. Que figura é essa? Isso mesmo, é uma saia. Vamos ler? Saia. Muito bem, ó. Nota 10. Mais uma, mais uma. E aí, com essa aqui, com essas letrinhas, nessa maleta, eu posso formar qual palavrinha? Nós temos o L, o U com acento agudo, temos o B, o A, o O, S, S. Que palavrinha é essa? Que é, meu Deus, não consigo imaginar. Consigo. Você já descobriu o que é, né? Ó a dica. O que é isso aí, gente? Isso mesmo, é uma bússola. Vamos ler juntos? Bússola. Muito bem. Tá anotando, não tá? Que eu vou já precisar dessas palavrinhas. E essa aqui, meus amores, é a nossa penúltima. Que palavrinha eu posso formar utilizando essas letrinhas aí? O O, o T, o P, E, N, S, M, A, N e E. Que palavrinha eu posso formar? Já descobriu? Essa daí é grande. É o que essa menina está fazendo, ó. Ela está utilizando o quê? Ela está utilizando o pensamento. Muito bem, vamos ler? Pensamento. Excelente. Agora eu tenho uma bem aqui, que é bem facinha. Essa aqui eu tenho certeza que vocês vão acertar de cara, só olhando. Essa palavrinha é formada pelas letras A, M, E, S. Que palavrinha é essa? Ah, eu acho que não preciso nem dar dica, não é? Tá muito fácil. E aí? Como é o nome disso aqui? Como é? Mesa. Vamos ler? Mesa. Muito bem, meus amores. Vocês arrasaram mais uma vez. Agora vamos analisar nossas respostas. Digam aí, meus amores, quais foram as palavrinhas que nós descobrimos nas maletas? Nós descobrimos o quê? Vassoura. Depois, fala aí que eu estou escutando, vai. Vassoura, escova, saia. Então, aqui nós descobrimos 3, não é? E mais 3, vamos ver. Bússola, pensamento, mesa. Vamos ler apontadamente? Vamos lá. Vassoura, escova, saia. E aqui do outro lado. Bússola, pensamento, mesa. Muito bem. Agora, meus amores, eu convido vocês a refletir sobre a escrita dessas palavrinhas, tá bom? Então, eu coloquei ela aqui, ó, dos ladinhos, as 6 palavrinhas que nós descobrimos nas maletas, que eu só descobri pela ajuda de vocês. E eu trouxe aqui algumas perguntinhas para a gente analisar a partir dessas palavrinhas, certo? Então, aqui, ó, são 4 perguntinhas. A primeira perguntinha é esta. Quais as letras estão em todas as palavras? Vamos descobrir? Aqui, na palavrinha vassoura, meus amores, nós temos o V, né? Vamos começar de praxe, né? Do início. Aqui temos o V. Então, vamos ver se tem V em todas as palavrinhas. Vassoura tem V. Escova tem V? Tem também. Saia tem V? Não tem. Então, não é o V que está em todas as palavras. Vamos ver se é o A? Vassoura. Tem o A. Não tem? 2. E escova? Tem A? Tem lá no final, não é? A última letrinha é um A. E aqui? Saia. Tem A? Tem também. 2 vezes. Saia. Olha, ó. 2 letras A. E em bússola? Tem A? Tem também, ó, na última letrinha. E pensamento? Tem ou não tem? Tem também. Pensamento, na segunda sílaba tem o A. E mesa também tem o A. Muito bem.
Então, uma letrinha que se repete em todas as palavras é o A. Mas eu acho que tem outra letrinha também que está se repetindo em todas as palavras. Vamos conferir juntos? Aí nós já falamos do V, do A, né? O A tem todas. Vamos ver se o S tem todas? Aqui em vassoura nós temos S, não é? E olha que legal, 2 vezes. E em escova, tem S? Tem também, ó. O S aqui, juntando com o E, S, na primeira sílaba. E nessa palavrinha, saia, tem escova? Tem a letra S, perdão? Tem sim, S, bem no início. E aqui embaixo, bússola. Tem também, não é? 2. E em pensamento? Olha que legal, tem também um S aqui. E em mesa, tem também. Então, nós temos aí 2 letrinhas que se repetem em todas as palavras, que é a letra S e a letra A. Será que tem outra? Ó, vamos ver o O. Tem? Não, não tem em todas, não é? Que a gente pode observar que não tem. Em saia não tem, ó. O U também não, né? A gente observando assim, que a gente já conhece todas as palavras, nós podemos notar que só tem o U em vassoura e bússola. E o R? Também não. O A a gente já sabe, não é? Então, quais são as letrinhas que estão em todas as palavras? O A e o S. Mas, meus amores, eu quero que vocês fiquem bem atentos à letra S, tá bom? Que é o objetivo do nosso estudo, o objeto do nosso estudo de hoje, a letrinha S. A letra S está sempre na mesma posição em todas as palavras? Ela está posicionada sempre no mesmo lugar, na mesma sílaba? Sim ou não? Não. Como é que a gente pode perceber isso? Ó, lá, meus amores, em vassoura, ela está o quê? Ó, tem 2 S. Está no início da palavra? Não. Está o quê? Está no meio da palavra? Sim. Mas vocês sabiam que ela está tanto no meio como no início. Porque quando nós vamos dividir a palavra vassoura em sílabas, vassoura, a gente não pode deixar 2 S junto, não. Tem que separar um para cada sílaba. Então, ela está aí, ó, na sílaba inicial e na sílaba mediana. E na palavra escova, meus amores, o S está em qual posição? Ele está o quê? Ele está em posição de sílaba inicial. Ele finaliza a sílaba inicial. É S. Então, é a última letrinha da sílaba inicial. E na palavra saia, qual a posição do S? S no início, não é? Na sílaba inicial. Em bússola, acontece a mesma coisinha que em vassoura, não é? Ele está duplicado. E em pensamento? A posição, qual é? Na sílaba mediana, exatamente, a sílaba do meio. Pensamento. E em mesa? Mesa. O S está o quê? Na sílaba final, certo? Olha aí. Então, o S ele está na mesma posição em todas as palavrinhas? Não está. E eu pergunto para vocês agora, meus amores, qual é a diferença entre as letras S que se repetem nas palavras? Qual é a diferença? Tem alguma diferença? Nós já descobrimos que tem a diferença da posição, não é? Que elas estão em posições diferentes. E eu pergunto, elas possuem o mesmo som? Tem o mesmo sonzinho? Todas essas palavrinhas, a letra S possui o mesmo som? Não, meus amores. Como é que a gente pode perceber isso? Ó, lembra que a tia falou para vocês em aulas anteriores que as letrinhas elas podem representar diferentes sons dependendo da palavrinha que ela está inserida. Isso acontece também com a letra S, tá bom? Nós conhecemos o sonzinho S, como se estivesse assoviando, ó. E também a letra S ela pode ter um som diferente, que é o som Z. Como é que eu vou descobrir se ela tem um sonzinho ou é outro? Simples, pela sua posição também é importante. Olha aqui, meus amores, ó, vou dar uma dica para vocês saberem se você vai colocar 2 S ou um S e também a questão do som, tá bom? Aqui nós temos vassoura. A gente pode observar que tem o quê? 2 S. Quando é que eu vou colocar 2 S em uma palavrinha? Quando eu quero obter o som S e estiver entre vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Eu tenho 5 vogais. Então, observe que os 2 S aí estão o quê? Estão entre vogais. Então, para me obter esse som S numa palavrinha, o S tem que estar duplicado entre vogais.
Aí embaixo nós temos escova. Qual é o sonzinho? S. Aí, para ter esse sonzinho, o que é que tem que ser? O S tem que estar no final de uma sílaba, certo? Es. Ela não está no final da primeira sílaba? Es. Então, o sonzinho S. E aqui, uma dica bem legal. Sempre quando nós vamos iniciar uma palavrinha, nós não podemos duplicar o S não, tá bom? É apenas um S. Em bússola, acontece a mesma coisa que em vassoura. Eu quero obter o som S e está entre vogais, o U e o O. Então, o que eu faço? Duplico, chamo o irmãozinho gêmeo dele, junto lá com ele, tá bom? Em pensamento, para ter esse som S. Ó, observe que aqui nós temos uma consoante e uma vogal. Então, quando o S está no meio de uma consoante e de uma vogal, S, eu não preciso duplicar, tá bom? Eu coloco apenas um e vou ter o som S. Mas aqui, meus amores, em mesa, observe que o som muda, não é? Mesa. Olha aí. O Szinho fica com o som Z. Por que ele fica assim? Ó, ele está entre vogais, certo? E é só um. Então, toda vez que o S estiver entre vogais e for apenas um, o sonzinho fica Z, certo? Não precisa duplicar. Agora, se eu quisesse o sonzinho S, teria que chamar o irmãozinho gêmeo dele e juntar lá com outro S. Aí ficaria messa. Mas eu não quero messa, eu quero mesa. Então, é apenas um S entre vogais. Viu aí como é legal? Como é bacana aprender analisando as próprias palavrinhas que nós temos? Pois bem, então chegou a hora do desafio. Meus amores, essa aqui é a Sofia. A Sofia tem uma missão. O síndico do prédio onde ela mora pediu para ela fazer um aviso, sabe? Para colocar lá na porta do elevador. Porque lá estava acontecendo muitos acidentes domésticos. As pessoas estavam esbarrando, porque levavam suco, água, essas coisas líquidas para o elevador e acabava derramando lá e muitas pessoas estavam caindo. Aí o síndico pediu, Sofia, me ajuda, faz um aviso aí bem bonitinho para me colocar na porta do elevador. Aí a Sofia ainda tem um pouco de dificuldade de saber se escreve uma palavra com S ou SS. Aí o que foi que eu fiz? Eu digo, não, Sofia, eu vou pedir para os meus alunos lá do segundo ano me ajudar também e te ajudar fazendo isso. Então, qual é o nosso desafio? Nós vamos ajudar a Sofia a completar um aviso para colocar na porta do elevador. Então, vamos lá? E nós vamos utilizar o quê? O S ou SS. É lembrar das dicas que a tia deu, tá bom? Então, está aqui o aviso. Aviso, aí diz o seguinte no aviso, ó. Senhores usuários, não é permitido ocupar os elevadores comendo lanches ou ingerindo líquidos, como água, sucos ou refrigerantes. Nosso objetivo é conservar os elevadores limpos e evitar possíveis acidentes desagradáveis provocados por esbarrões. Agradecemos a compreensão de todos. E aí, meus amores, vamos completar com S ou SS? Então, vamos lá. Aqui na palavra aviso, eu quero o som Z. Observe que está entre vogais. Eu vou colocar quantos S's? Isso mesmo, somente um aviso. Bem aqui na primeira palavrinha, senhores. Senhores, no início de palavra, eu coloco apenas um S. Usuários. Acontece a mesma coisa que em aviso, ó. Usuários. Eu coloco o quê? Apenas um S, porque eu quero o som Z. Não é permitido ocupar os. Final de sílaba, final de palavra. Eu coloco quantos S? Só um. Elevadores. Acontece a mesma coisa. Final de palavrinha. Apenas um S. Comendo lanches. Também no final, um S. Ou ingerindo líquidos. Como água, sucos, S no início. Ou refrigerantes. Apenas um S. E aqui, meus amores, no segundo parágrafo do aviso. Nosso. Eu quero o som S. Está aqui entre vogais, o O e o O. Então, quantos S eu vou ter que colocar aí? Um ou dois? Isso mesmo. Vamos colocar dois. Então, é dois S entre vogais para meter o som S. Nosso objetivo é conservar. Olha aí, eu quero o som S. E vai ficar o quê?
entre uma consoante e uma vogal. Então, eu acrescento o quê? Um único S. Nosso objetivo é conservar os, um S no final, elevadores, um S, limpos, S também. E evitar possíveis, aqui ó, no meio de quê? De vogais, como é o som? S. Quantos S eu coloco aí? Isso mesmo, 2 S. Possíveis. Acidentes. No final, um S. E aqui, desagradáveis. Desagradáveis. Eu quero o som Z. Está o quê? Entre vogais. Então, eu vou colocar apenas um S. Provocados por esbarrões. Olha aí, o S no final de sílaba. Então, é apenas um. Agradecemos a compreensão. Olha aqui, vamos observar. Consoante, vogal. Então, é apenas um S de todos. Muito bem, crianças. Assim, nós conseguimos ajudar a nossa amiga Sofia a montar todo o seu aviso, não é? Nota 10. Então, quais foram as regrinhas ortográficas que nós aprendemos hoje? Que nós vamos usar um S. Quando? No início de palavras, como em sopa, sapato, sapo, certo? Utilizamos apenas um. Em língua portuguesa, não tem nenhuma palavrinha que se inicie com 2 S, tá bom? Não faça isso, não coloque 2 S. Aí nós temos a segunda dica. Entre consoante e vogal, quando queremos obter o som S, nós fazemos o quê? Colocamos um único S, como no exemplo, curso, consoante R, vogal O. Diversão, consoante R, vogal A. Pensamento, N, consoante, A, vogal. E olha o Szinho lá. E usamos também o S, quando? Entre vogais, quando queremos obter o som Z. Aí você não duplica, você coloca apenas um S. Como no exemplo, mesa, entre vogais, quero o som Z. Como aviso, como casa, certo? Então, mesa, aviso e casa. E aí, meus amores, quando é que a gente usa o SS? Os 2 S's, um pertinho do outro. Quando é que o S chama seu irmão gêmeo para participar? Quando? Quando, entre vogais, quando queremos obter o som S. Porque se você colocar só um S, o som vai ficar Z, entre vogais. Então, você coloca 2 S's, como no exemplo. Pássaro, nós temos A, são vogais. Então, colocamos 2 S's para a gente ter o som S. Osso, olha as vogais O e O. E missa, a vogal I e a vogal A. Então, nós colocamos 2 S's. Então, vamos praticar mais um pouquinho? Tenho 2 questõezinhas aí para vocês me ajudarem a responder. A primeira delas é: qual das palavras não pertence a cada grupo? De acordo com as regrinhas que nós estudamos. Aí nós temos na letra A as palavras asa, ganso, pensamento, cansado. Na letra B nós temos casa, sapo, tesoura, casaco. E na letra C nós temos osso, passeio, pássaro, singelo. E aí, meus amores, em cada grupo desse aí tem uma palavrinha que aí não está seguindo a mesma regra das demais. Que palavrinha é essa? Vamos aí. Asa, na letra A. Asa, ganso, pensamento, cansado. Qual é a palavrinha intrusa aí? Qual é? Isso mesmo, a palavrinha asa. Por que que ela está em intrusa? Porque as demais palavrinhas, o que a gente pode perceber? Que ela está o quê? O S tem o som S e está entre uma consoante e uma vogal, tendo o som S. E já em asa, o som é Z, entre vogais. Então, ela é a intrusa. Nesse caso, casa, sapo, tesoura, casaco. Vocês já sabem, não é? Que trata-se da palavra sapo. Por que sapo, meus amores? Casa, tesoura, casaco. Olha como é que fica o som do S. Z nessas palavras. Já em sapo, o som é S no início da palavrinha. E por último, osso, passeio, pássaro, singelo. Qual é a palavrinha intrusa? Isso mesmo, a palavrinha singelo. Em todas as palavrinhas nós temos o S duplicado com o som S. Aqui nós também temos o som S, mas é aonde?
no início e é apenas um S, nota 10. Para finalizar, agora vamos completar as palavrinhas. Tesoura, pêssego, sorvete, psicóloga. Escrevam aí, meus amores. Qual é a letrinha que eu vou colocar? É um S? É 2 S? Qual é o som que eu vou obter? É o som S ou Z? Então, pensem aí e me digam. Bem facinho, não é? Então, aqui nós temos tesoura. Eu quero o som Z. Olha aqui, entre vogais. Eu quero o som Z. Então, quantos S eu vou colocar? Só um. Tesoura, muito bem. Aqui nós temos uma fruta, o pêssego. Gostoso? Pêssego. Olha aí. Vamos observar o quê? As vogais que tem, não é? Aqui é um E, aqui é um E. Então, está entre vogais e o som S. Então, eu tenho que fazer o quê? Duplicar, colocar os 2 S. Porque se eu colocar só um, vai ficar pêssego. É pêssego? Não, é pêssego. E no início de palavras, nós colocamos quantos S? Apenas um. E ali? Psicóloga. Quantos S eu vou colocar? Um ou dois? Eu acho que é 2. Não, é só um. Porque está entre consoante e vogal. Então fica assim, tesoura, pêssego, sorvete, psicóloga. Que legal, não é? Então, meus amores, assim nossa aula chega ao fim, já acabou, não é? Mas corre lá para o aplicativo, plataforma, ou então para o WhatsApp, que a professora e o professor já colocaram as atividades de hoje. Capricha, tá bom? Eu espero que tenham gostado dessa aula, tá bom? E tenham aprendido muito. Beijinhos, até a próxima semana. Sexta-feira estarei aqui com vocês, mas tem aula, tá bom? Todos os dias, não esquece de assistir. Beijinhos, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau!